Esse vídeo é para você que já fez seu centro de custos dentro do seu hold, então você já sabe qual é o custo fixo da sua empresa por mês e também o valor hora de cada setor que vai influenciar diretamente nos valores dos processos dentro do orçamento. E agora chegou a hora então da gente criar um orçamento para ver como é que vai funcionar esse valor hora dentro do nosso orçamento, aprovar, mandar para produção, gerar financeiro, e é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Vindo aqui no hold, então, a gente tem o nosso centro de custos, ó. Aqui eu tenho o valor hora de cada setor meu. Finalizado isso, revisa alguns pontos importantes, como aqui em custeio equipamento, revisa se aqui estão todos os equipamentos que você utiliza, o que não tiver desativa, selecionando aqui o equipamento, vindo em ações em desativar. Se você tem aqui esses equipamentos, o que você vai fazer? Entra aqui em qualquer equipamento seu, por exemplo, aqui embaixo a gente tem a router, que é muito utilizada, e verifica se aqui em descrição, em centro de custos, está selecionado aqui então o centro de custos correto. Selecionando aqui então, você tem a disponibilidade de todos os centros de custos, da telinha que a gente acabou de ver, e você vai deixar aqui o correto para você entender o valor hora do seu equipamento. E a mesma coisa você vai fazer dentro de processos, aqui em custeio processos. Vai revisar os processos que você faz dentro da sua empresa, podendo também desativar algum processo que você não faça dentro da sua empresa. E o que tiver, você vai entrar dentro desse processo. Aqui a gente tem a corte router, que a gente acabou de ver. E aqui também em descrição, você vai olhar se o centro de custos que está aqui selecionado é o correto. E isso você vai fazer em cada processo que você utilizar. Então vamos para a ação dentro do nosso orçamento em CRM painel de negociação. Aqui em novo orçamento, você vai selecionar o seu cliente. Traz aqui então o título do seu trabalho, o evento que você está fazendo. E aqui em proposta, você vai em novo item para adicionar o produto que você quer fazer nesse orçamento. Aqui então tem todo o painel de produtos no qual você pode se guiar para você achar o seu produto dentro do nosso painel. Ó, se eu colocar aqui em estruturas, eu tenho aqui backlight, cavalete, fachada. Se eu clico aqui em fachada, eu tenho em ACM, lona, somente estrutura. Aqui dentro de ACM eu tenho avanço, plana e muito mais. Você também pode vir aqui em busca e simplesmente digitar o produto que você quer. Aqui eu coloquei um produto de fachada, plana e lona. Aqui tem todo o checklist que dentro do produto você personaliza. E aqui você pode também mudar conforme você for fazer dentro desse seu produto, editando todas as opções. Aqui então a gente vai avançar, tem aqui largura e altura da nossa fachada, eu já deixei pronto dentro do meu produto, mas vocês podem mudar. Aqui a gente pode mudar também o nosso adesivo, sempre verificando a matéria-prima que está selecionada para o nosso produto também, isso é muito importante. Vamos avançar. Ele então faz o cálculo do nosso produto, traz aqui a quantidade, que aqui está em metros quadrados. Eu tenho o valor por metro quadrado e aqui o subtotal da nossa fachada. Se eu quiser que na minha proposta não apareça aqui 10 unidades em metros quadrados, pode confundir aí o teu cliente. O que você vai fazer? Você vai aqui em expandir, seleciona aqui esse cifrão, vem aqui ó, na unidade de venda e você vai colocar aqui por unidade, porque você está vendendo uma fachada. Caso você queira que apareça dessa forma, e aqui em quantidade eu vou colocar uma e vou recalcular. Feito então, ó, agora eu estou vendendo uma fachada, ó, vai aparecer agora em unidade e o valor total aqui da minha fachada. Eu posso também adicionar mais um item aqui no nosso orçamento. Colocar aqui uma letra caixa, aqui uma letra em ACM, e aqui novamente tem aqui o nosso checklist, que eu posso vir aqui e mudar e adaptando a qualquer momento. Vou avançar. Você pode personalizar cada letra individualmente, tanto no tamanho quanto na matéria-prima, e apagar aqui minha matéria-prima e escolher aqui, por exemplo, eu quero uma cor especial. Vou aqui avançar e aqui então já tenho o meu orçamento. Se eu quiser também mudar qualquer informação que apareça na minha proposta, eu posso vir aqui, ó, nosso item aqui da fachada, vir em editar descrição. E aqui, ó, eu posso mudar qualquer informação que tenha na minha proposta e vir em clique aqui e adicionar então uma imagem para o meu trabalho. Então a gente vem aqui em salvar e essa imagem aqui então ele vai aparecer diretamente na proposta do cliente. E aqui a gente fez então a proposta, tá? A venda, o orçamento em si.
Agora a gente vai colocar as condições comerciais, isso influencia diretamente no teu preço final do orçamento. Por quê? Aqui na minha análise de preço, onde ela tá trazendo tanto a minha fachada quanto o meu letreiro, ele tá trazendo aqui o valor de venda, o lucro, nossa margem de contribuição, que é o que alimenta o nosso ponto de equilíbrio, que é justamente a soma do lucro mais a mão de obra. E aqui ele está informando que o meu ponto de equilíbrio vai subir esse percentual caso eu feche esse orçamento do jeito que tá. Aqui então, ó, eu já tenho calculado meus custos variáveis de matéria-prima, por exemplo, imposto, e eu tenho aqui meu custo fixo, que também é minha mão de obra. Mas falta aqui, por exemplo, vai que eu tenho uma comissão e um custo financeiro nessa venda. Do jeito que tá aqui, ó, eu não vou ter comissão para o meu vendedor e nem custo financeiro. Vamos dizer então que nessa venda a gente vai ter sim comissionado e esse custo. Então a gente vai vir aqui em condições comerciais. Aqui, ó, eu tenho condição de pagamento, onde eu vou colocar qual é a condição de pagamento dessa proposta. Agora eu vou colocar que vai ser então em 5 vezes no crédito. Olha, já traz então o recálculo desse orçamento, trazendo agora a opção no crédito. Vou colocar aqui que vai ser a Natália. Vou colocar que ela vai receber aqui 10% sobre a venda e vou salvar. Inclusive, vocês podem aqui adicionar até um segundo comissionado, caso haja uma agência, um escritório ali que trouxe para vocês esse orçamento e vocês falaram ali que vão dar então 3% sobre a venda para ele. Aqui eu posso também determinar a data da entrega do meu trabalho. Eu vou dizer aqui que eu vou fazer dia 30, que meu cliente pediu. E aqui na análise de preço, então agora a gente tem os valores atualizados, tanto de venda como lucro, percentual e também aqui porcentagem do nosso ponto de equilíbrio. Voltando aqui na proposta, outra informação importante que você pode usar no seu dia a dia é vir aqui nesse raiozinho, ó, e colocar um desconto nesse item. Você pode conceder um desconto real ou virtual. O virtual é caso você já tenha feito um orçamento anterior e agora já tenha colocado esse valor aqui final com esse preço, ou você está fazendo uma promoção que já quer informar que esse valor aqui é com 10%, ó. Vou colocar aqui que vai ser 10% do meu desconto e salvar. O valor do meu item, ele não muda, ó. Tanto aqui que na análise de preço eu tenho os mesmos números finais. O que acontece? Eu estou contando para ele que está com 10% de desconto, mas eu não mexi no preço realmente, tá? Mas vai o quê? Aparecer na proposta. Se eu vir aqui, por exemplo, ó, na nossa proposta, eu tenho aqui que esse item está como se estivesse aqui com os 10%. Tenho aqui tudo certinho, ó. Tem aqui a nossa imagem que a gente colocou na parte da fachada. Aí, digamos, se o cliente fala que quer também 10% de desconto ali na fachada. Quero 10% de desconto na fachada também para fechar. Ele vai te mandar essa mensagem, né? Chega a notificação por e-mail e também no painel de CRM. Aqui no painel, então, ó, aparece aqui que chegou uma mensagem pra gente. Em acompanhamento, vocês conseguem ver todo o histórico e também verificar a mensagem que o teu cliente mandou. Você vai dar o ok e vamos na proposta para estudar, então, se esse valor com esse desconto dá certo, ó. A gente vem no item da fachada, consegue desconto, mas agora a gente vai mudar no valor. Então esse desconto não tem que ser virtual, ele tem que ser real. Lembrando que se eu colocar valor, eu digito aqui o número do valor. Se eu colocar aqui total, eu digito aqui o valor final que eu quero desse item. Então aqui no percentual, eu coloquei aqui 10%, eu vou salvar. Então aqui agora os dois estão com os 10% aparecendo, mas lembrando que esse aqui é só virtual, tá? Não modificou nada no preço, mas esse aqui sim modificou. Abrindo então aqui a proposta agora, ó, também aparece 10% na fachada, o teu cliente tem todo o histórico aqui do que foi falado. E aí agora, ó, você analisa tudo certinho e aí só fechar esse orçamento. Ele deu como aprovado. E aqui voltando no nosso orçamento, então, ó, a gente tem aqui tudo bonitinho. Lembrando que se você clicar aqui em custos, você consegue revisar aqui cada item, tá? Que você colocou da fachada e da letra caixa, verificando então todos os processos que ele trouxe e também todas as matérias-primas aqui. Esses números aqui dos processos são alimentados pelo centro de custo, então tem que estar preenchido, ok? Para garantir que você tenha custeio dentro do seu orçamento. E aqui o valor da matéria-prima, verifica se é o valor que você está utilizando hoje em dia com o teu fornecedor. E aqui você tem os indicadores desse item separadamente. Caso você queira também modificar o valor total, você pode vir aqui em total e clicar. Coloca aqui então o valor que você quer que fique e bota para recalcular. Já mudei aqui, ó, até minha proposta aqui já estava em negociação, né?
aqui agora em aceite verbal. Vindo aqui em acompanhamento, em anexar arquivo, eu trago então a imagem dentro do meu orçamento, dentro da minha proposta, e essa imagem vindo aqui em acompanhamento e anexar arquivo vai acompanhar internamente na sua empresa esse orçamento quando ele virar OS. Tanto que se a gente vir aqui no painel de negociação, essa imagem já aparece bonitinho pra gente. Então aqui a gente tem o nosso orçamento e agora a gente vai dar o ganho que pode acontecer, ó, clicando, segurando aqui o mouse, ó, aqui embaixo aparecem as opções. Você arrasta aqui para ganho, ó, e solta. Ele pergunta se você realmente quer provar e coloca aqui sim. E ele sai do nosso painel de CRM. Então ele já é um ganho, então ele não está aqui em abertos. Caso a galera do comercial queira revisar algum dado, ele tem que vir aqui em ganho. E aqui sim aparece o nosso orçamento. Mas aqui em abertos ele já não aparece mais. Agora ele foi aqui para no nosso menu principal em produção. E você pode abrir aqui então o Jobs. Então ele aqui chega na etapa de revisão comercial. Essa etapa já funciona aqui justamente para o teu pessoal aqui abrir esse job, tá? E verificar todas as informações aqui, tanto de produção quanto de faturamento, para ver se já tá tudo ok. Aqui em informações gerais, ó, a gente tem aqui condição de pagamentos, comissionados, tá? Eu tenho aqui a imagem do nosso arquivo, do nosso trabalho, que veio do nosso painel e muitas outras informações. Voltando aqui no painel de Job, como eu já fiz aqui minha revisão comercial, aqui em aprovação financeira, então, eu vou gerar, então, como é que vai acontecer esse financeiro. Aqui eu tenho as opções de gerar um pré-faturamento, gerar um financeiro e não gerar faturamento. Esse não gerar faturamento é se você fez aqui alguma troca de serviço, se é um brinde, se é alguma campanha interna da empresa, tá? Você não vai receber por isso, porque a gente gera as notas fiscais e aqui então a gente gera o financeiro. Aparece então o financeiro que o nosso comercial fez, o valor aqui, a opção do pagamento. Inclusive vocês podem editar caso esteja errado, ó, colocar aqui em 2 vezes no crédito. Isso tem que ser bem cuidadoso, tá? Porque se o comercial te passou ali uma venda em Pix, na verdade ele é faturado, então vai te gerar mais impostos, então você não tá ganhando o que realmente deveria. Então, o teu comercial ele tem que mandar essa informação de pagamento certinha, tem que fazer o custo do teu orçamento, já entendendo se vai ser uma nota fiscal ou não. Mas, caso ocorra de precisar mudar, vocês podem mudar aqui, depois que derem ganho nesse orçamento também. Revisei, então, aqui eu coloco em lançar. Então, eu já coloco então, na etapa que vai estar, tá? Vou dizer que eu vou fazer uma visita técnica. Perfeito. E aqui em ações também eu posso clicar e imprimir. Aí aqui eu tenho 2 opções, o pedido ou a ficha técnica. Se eu clicar aqui em pedido, eu tenho aqui essas opções. Se eu quero que mostre o valor, mostrar a opção de pagamento, endereço, mostrar o contato cliente e imprimir o aceite recebido. Coloco aqui a previsão da minha entrega. Se eu quiser, eu coloco alguma anotação e eu vou colocar aqui para imprimir. Então, ele gerou aqui pra gente o pedido, tá? Com as informações dessa OS, trazendo aqui o que estava na nossa proposta certinho, com o número do pedido, as datas e tudo mais, assim como valores e as observações também. Vou de novo aqui em ações e imprimir. E agora eu vou imprimir então a ficha técnica desse job. Aqui então vem todas as informações para eu imprimir. Vou até fechar aqui para vocês visualizarem melhor. E vem aqui a imagem do nosso trabalho, as medidas do trabalho, os processos de duração para cada processo. E você pode ir anotando então os resultados, ó, estava previsto 20 minutos, mas na verdade aqui a gente fez em 15. Essas informações são importantes para depois você ter uma métrica de quanto tempo você está levando em cada processo e ver se você está vendendo então toda a sua mão de obra. Da mesma forma também eu tenho aqui os materiais, trazendo aqui cada material, tá, com as especificações dele e o previsto de utilização e o que foi utilizado. Do lado aqui eu tenho também o checklist com as perguntas e o que foi respondido, tanto de um item quanto do outro. E aí vocês podem imprimir, ó, conferido por e a data. Mas claro que o ideal de você fazer esse previsto e realizado, tá? Não é com papel, é dentro do sistema, para você ter esses números dentro do seu hold. Então aqui eu vou abrir aqui de novo, tá? Vou clicar aqui 2 vezes, vou abrir esse job. Aqui então eu tenho os 2 itens. Se eu clicar aqui nesse raiozinho, eu tenho aqui a opção de lançar o previsto e o realizado. E isso eu posso fazer a qualquer momento do meu trabalho, não só no final. Inclusive isso é o indicado. Foi lá, ó, estava previsto aqui para utilizar a minha lona Frontlight, então 12 metros. Mas eu já precisei aqui fazer uma
num pedaço ele deu uma falha, eu precisei fazer uma reimpressão, né, deu um retrabalho. Na verdade, aqui no total eu usei 20 metros quadrados. Então eu dou um checkzinho aqui só nessa opção. E aqui então eu já anotei que é para não chegar lá no final e você esquecer de dar essa informação. E aqui então eu tenho todas as matérias-primas da nossa fachada. E aqui embaixo eu tenho todas as matérias-primas da nossa letra caixa. Eu posso fazer o mesmo previsto e realizado, item por item. Voltando então na nossa tela principal, ó, lembrando, eu posso a qualquer momento informar que aqui está em produção, por exemplo. Se eu for aqui, inclusive, na telinha de acompanhamento, eu consigo ver todos os meus trabalhos que estão em produção, ó. Tá aqui o nosso agora. Eu já tenho 2 itens, né? Eu sei que esses 2 itens aqui, eles estão aqui colocando ilhós, bainha, pintura, tem aqui o processo de cada um. E eu posso também ver aqui quais são os próximos. Aqui eu tenho umas tagzinhas me falando que eu já fiz esse faturamento e que ele está em produção. Então vamos dizer aqui, ó, que já estamos aqui em instalação, tá? Eu coloquei aqui, ó, instalação. E agora a gente vem aqui em ações, finalizar o job. E ele te pergunta então sobre o previsto e realizado, porque você não pode finalizar um job sem lançar o previsto e realizado do seu trabalho, tá? Por quê? Porque ele vai dar baixa no seu estoque. Se isso estiver alinhado com a sua produção de fazer isso a cada orçamento, então seu estoque vai ficar ok sempre. Aqui então a gente tem 3 opções. Finalizar com as quantidades de estoque atuais, né, que estão lá bonitinho. Ali no processo de impressão, então, ele precisa usar um pouquinho mais de adesivo e já modificou a quantidade, né, de 20 para 12 que estava previsto. Então a gente escolhe essa aqui de atuais, o jeitinho que tá ali no lançado, no previsto e realizado. Se eu quero finalizar com a quantidade de estoque prevista, ou seja, tudo que estava lá dentro do meu orçamento, ali os 12 metros de vinil e tudo mais, ou se eu quero lançar o previsto e realizado para poder finalizar. Esse aqui é muito bom porque abrindo aqui essa opção, você pode vir aqui e revisar item por item para ver se está tudo bacana, tudo ok, dentro do seu previsto e realizado, antes de você dar ok. Se eu vir aqui e abrir e finalizar o job, ele já finaliza bonitinho, só que aí eu fiz uma revisão. Se eu colocar só aqui, finalizar com a quantidade prevista, ele finaliza sem poder fazer nenhuma revisão. Então, o ideal é que você coloque ali para você olhar primeiro o previsto e realizado antes de finalizar. Então, ó, nosso serviço já não tá mais aqui, né? Nosso job, ó, se a gente quiser verificar ele tá aqui em finalizados. Agora a gente vai ver como é que ficou o financeiro. A partir do momento que a gente foi lá e já lançou ali em ações, que ia ser gerar o faturamento que a gente fez anteriormente, na mesma hora ele já veio para cá, ó, financeiro, contas a receber. Ele abre no mês atual que você tá. Eu coloquei aqui em 2 parcelas, né, para receber, então não vai estar nesse mês atual, vai estar a partir do próximo. Então venho aqui no vencimento e coloco aqui próximo mês. Então aqui no próximo mês, então, ó, já tem aqui o nosso trabalho, que é o 58. Se a gente clicar nele, você vai abrir e ele tem aqui as informações da nossa venda, então. E ele te fala aqui que ele é a primeira mensalidade, então, desse serviço. Da mesma forma que gerou um contas a receber porque o teu cliente vai te pagar, também é gerado um contas a pagar porque tu vai pagar os comissionados. Contas a pagar, vem no filtro novamente, próximo mês, filtrar. E aqui então, ó, eu tenho o comissionado da Natália e do Nicolas, com o valor de cada um aqui, ó. Se eu vier aqui, inclusive, em agrupar aqui comissões, bem legal. Eu clico aqui só em comissões Natália, aparece então todas as comissões que eu tenho para pagar para a Natália naquele mês. Inclusive o nosso 58 que já tá aqui bonitinho, ó. Como não tem nada compensado, ou seja, o cliente não pagou nada também pra gente, nem o cliente aqui desse trabalho pagou e nem o desse que a gente acabou de fazer também pagou. Quando eles fizerem o pagamento e eu for liquidar esse contas a receber, aí ele vai mostrar aqui pra mim que eu já posso pagar a comissão da Natália. Vamos fazer na prática. Contas a receber, que é o que o cliente vai te pagar do próximo mês, que o nosso cliente, cliquei aqui no botãozinho, tá selecionado, vou em ações, vou em liquidar, informa como é que foi esse pagamento, coloque em liquidar, ele já sai aqui pra gente desse contas a receber, porque aqui tá só em aberto, tá? Se eu quiser colocar aqui só o que foi pago, eu mudo o filtro, ó, já apareceu. E vamos lá no contas a pagar, de pagar minhas comissões, né? Mês que vem, pra Natália. E aqui, ó, já mudou então o nosso painel. Eu já sei que essa comissão já foi compensada, ou seja, o cliente final pagou a parcela, então eu posso pagar
a parcela dessa comissão então para a Natália. Aqui o total que eu já paguei para a Natália nesse mês, aqui o total que está compensado, que o cliente já pagou para gente, e o tanto que falta eu pagar para a Natália. Então eu vou lá, ó, se quiser já pagar essa conta, eu seleciono o que eu quero e vou em liquidar. Conta bancária que eu vou fazer esse pagamento. E aqui já mudo, já atualizo o painel na mesma hora, dizendo que eu já paguei esse total aqui para a Natália, tá? Que foi o que está compensado, mas falta pagar aqui esse job 31 aqui, 950. Se vocês quiserem olhar essa movimentação financeira, você pode vir aqui em central de movimentações e já tem aqui pra gente, ó, tanto a saída quanto a entrada. Na mesma forma aqui em estoque, em movimentações de estoque, eu tenho aqui a saída, tá, de tudo que foi feito aqui, ó, tem o job 58, o que saiu, o horário, tudo certinho aqui para você ficar de olho no seu estoque, informando quem foi o cliente e aqui de qual estoque saiu, já que você pode ter mais de um estoque dentro do seu load. E vindo aqui em relatórios, então, pontos de equilíbrio, você tem aqui o acompanhamento diário de tudo que você faz. Esse valor aqui do seu ponto de equilíbrio é justamente o custo fixo que a gente controlar no nosso centro de custos e cada orçamento vai alimentando aqui esse ponto de equilíbrio com aquele valorzinho de margem de contribuição. E a cada venda, como o teu retorno financeiro, ele vai oscilando a cada venda, né? Ele vai flutuando. Às vezes você vende um produto que você ganha ali 40% de margem, às vezes só 10% de margem. Então, o teu faturamento final, ele vai oscilando também. E aqui ele vai te mostrando em tempo real, venda após venda, quais são os números, então, que você tem que atingir após a sua venda. Esse foi nosso treinamento geralzão, então, para a gente fazer ali nosso orçamento, desde o começo dele até aqui a análise do nosso ponto de equilíbrio. Confere os nossos próximos vídeos. Qualquer dúvida, chama o suporte e até o nosso próximo vídeo.